Muito bem, meu guerreiro, minha guerreira de Cristo, a paz do Senhor seja contigo. Estamos chegando aí na nossa reta final dessa Semana Santa, aprendendo nas Escrituras como foi intensa a Semana de Jesus. Mesmo diante de tudo que estava para acontecer, Jesus não se abateu emocionalmente, psicologicamente, mas Jesus, no firme fundamento de obedecer o seu Pai e nos dar o exemplo para sermos seus verdadeiros seguidores e fazer como Ele fez, Jesus cumpriu cabalmente o seu ministério até o último momento. Algumas pessoas, todas as vezes que chega nessa época do ano, só focam justamente na parte do sofrimento de Jesus, na morte e na ressurreição, que por si só é muito importante para o cristianismo e para todo seguidor que depositou a sua vida no Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mas também é muito importante entender como tudo que antecedia esses eventos tão cruciais são importantes também, porque isso nos motiva e nos faz entender a importância de se praticar a palavra de Deus mesmo diante de circunstâncias difíceis. Então você é meu convidado, você é minha convidada mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Santo, querido Deus, obrigado, Senhor, por nos conceder a graça de mais uma vez aprender da Tua palavra. Palavra essa que não volta vazia, pois se trata de palavras de vida eterna. Obrigado por esse exemplo maravilhoso, majestoso em Cristo Jesus, que mesmo diante de tantas dificuldades emocionais, psicológicas, não se abateu, mas através do seu exemplo nos mostrou que é possível, independente das circunstâncias, fazer a Tua vontade com amor, com alegria, motivando aqueles que se encontram mais tristes. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor sofreu por nós. O Senhor morreu numa cruz tomando o nosso lugar, mas também ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, nos fornecendo esperança de vida eterna. Nós aguardamos, Senhor, a manifestação da Tua segunda vinda. Por isso nós pregamos, anunciamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, o desafio é muito grande, porque nesses 2 dias, quinta-feira e sexta-feira, foram dias intensos na vida de Jesus. Então eu vou procurar de uma forma muito objetiva sintetizar esse ensino, mas sem perder a essência do conceito, para que isso venha despertar em nós mudanças que resultam de forma efetiva para uma vida que agrade a Deus. Então você vai abrir a sua Bíblia em Mateus 26, porque nós estamos chegando aí na reta final, estamos na quinta-feira. E como foi a quinta-feira de Jesus? Mateus 26, a partir do versículo 17, porque nós vamos ver agora que Jesus ele vai celebrar duas cerimônias muito importantes. Jesus, na quinta-feira, vai celebrar com os discípulos não somente a Páscoa, mas também instituir para os discípulos e para nós cristãos deste século, diga-se de passagem, a celebração, a ordenança da ceia do Senhor. Então, em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 17, a Bíblia diz que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Jesus então respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Repare, eu sempre falei e tenho falado aqui a respeito que essa última semana de Jesus, ela foi muito intensa, foi marcada por essa circunstância que se aproximava a sua morte. E mesmo assim, Jesus não deixou de ensinar, Jesus não deixou de servir, Jesus não deixou de cumprir com o seu objetivo. E repare que sempre Jesus estava falando: o fim está próximo, a minha hora está chegando, vão me matar, vão fazer isso. E isso não pôde deter Jesus, não o abateu. É importante lembrar disso porque algumas pessoas, por conta de superstições fúteis, dizem: eu não falo isso, não menciono isso porque isso dá azar e isso contribui para mexer com o meu emocional. Jesus ensina que é possível lidar muito bem com o emocional, focando naquilo que Deus ordena fazer. Então repare que Jesus ele
não minimiza o fato do fim estar próximo, e ele diz: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. E no 19 a Bíblia fala que os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Mais uma vez notem, e isso é muito importante na palavra de Deus, que sempre que Deus, na pessoa de Cristo, ordena, ensina alguma coisa, se faz necessário o cumprimento como Ele mandou. Hoje as pessoas querem mudança, querem transformação de vida, mas resolvem cumprir isso aqui de Deus, isso aqui eu não quero, isso aqui é bom, isso aqui é ruim para mim. Se Deus mandou, faça. Faça como Jesus mandou, você não vai se arrepender e vai ver a mudança acontecendo na sua vida. Então a Bíblia fala que os discípulos fizeram como Jesus havia instruído, eles prepararam a Páscoa. No 20, a Bíblia fala que ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. E afirmou Jesus no 23, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. E o versículo 25, para fechar o contexto dessa celebração com os discípulos na Páscoa, então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Olha que coisa forte, que coisa dura. Numa quinta-feira, numa celebração, num momento talvez de descontração, da lembrança, como foi a Páscoa para os judeus, aquela saída do Egito, da escravidão lá no Egito, e no meio a tudo isso, a essa celebração da vitória de Deus, através do seu povo lá no Egito, Jesus deixa claro que ali haveria um traidor. Isso é muito duro, porque os discípulos estavam ali, eu fico imaginando o burburinho, um falando com o outro: não sou eu, quem é que vai fazer isso? João, no Evangelho, relata que o Pedro fala com João, que era o mais novo, o mais achegado, como a Bíblia descreve como o apóstolo, o discípulo amado, e diz: olha, pergunta para o Senhor quem é que vai fazer isso. E quando João pergunta, Jesus diz: aquele a quem eu der o pão molhado. E lá em João fala que Jesus molha o pão, dá a Judas, ninguém entende nada do que está acontecendo, Judas sai para fazer o que tem que fazer, e as pessoas ficam atônitas porque Judas era o tesoureiro do grupo, ele lidava com as questões das finanças, e ninguém poderia imaginar que um discípulo numa posição tão importante seria o traidor. Por isso que há uma confusão muito grande por parte dos discípulos: não sou eu, e Jesus aqui em Mateus deixa claro que Judas seria o traidor. Só que aí Jesus celebra a Páscoa com os discípulos. A partir do versículo 26, a gente tem a instituição da ceia do Senhor. A partir do versículo 26, a Bíblia diz que enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. 29, eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Versículo 30, fechando o conceito da instituição da ceia do Senhor na quinta-feira. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Repare que era um momento de celebração. Jesus, diante de tudo que estava para acontecer, ensinou a importância, celebrou a Páscoa, cumprindo aí a ordenança, celebrou a ceia, instituiu a ceia como ordenança para os discípulos, uma prática que é agora comumente aplicada para a igreja do Senhor Jesus, e eles cantaram hino, eles celebraram, estavam ali felizes. Judas já não estava mais ali, já foi fazer o que tinha que ser feito, e mesmo assim Jesus estava comemorando, estava com seus discípulos nessa alegria, mesmo com os dias se aproximando aí da sua morte. Não parou por aí. Lembra que eu falei que Jesus não somente nessa semana intensa, ele não apenas comunicou o que estava para acontecer com ele, mas ele não somente isso, ele ensinou também a respeito das Escrituras e ensinou o papel muito importante que os discípulos deveriam aprender a respeito do serviço.
E é interessante que lá em João no capítulo 13, depois você pode ler com calma, o contexto é João 13, de 1 a 20, você vai ver o evento do lava-pés. Jesus lavando os pés dos discípulos. Eu tenho que abrir esse parêntese, porque o próprio Judas ainda fazia parte desse contexto. Judas estava lá. Jesus, por ser o Deus encarnado, onisciente, sabia do que estava para acontecer, sabia quem era o traidor, e mesmo assim, num ato de servo, a Bíblia fala lá em João 13, que ele lava os pés dos discípulos. Tem aquele lance, aquele momento em que Pedro não aceita, Pedro sempre impulsivo, Pedro não aceita. Imagina, Senhor, se eu vou permitir que o Senhor lave os meus pés, eu é que tenho que fazer isso. E Jesus insiste, e Pedro, não vai lavar, naquela impulsividade que a gente já conhece a respeito da personalidade de Pedro. E Jesus diz, olha Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro toma aquele susto, né, e diz, não Senhor, então lava o corpo inteiro. E Jesus diz, não, nesse momento vocês já estão limpos, mas é necessário apenas lavar os pés, nos trazendo um ensino tão importante, que todo aquele que já conhece a Jesus como Salvador, já está livre da condenação do inferno, já está limpo. Mas isso não quer dizer que a gente não peque mais, a gente peca, até porque a Bíblia fala que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Então a gente precisa entender que nós somos pecadores, ainda que remidos pelo sangue de Jesus, mas precisamos dia após dia lavar o quê? Os nossos pés, confessando diariamente os nossos pecados. Então ainda na quinta-feira Jesus lava os pés dos discípulos, ainda na quinta-feira tem aquele evento também tão tenso, onde Jesus declara de maneira aberta e com detalhes o que vai acontecer com ele. Isso você também pode encontrar e no seu estudo você acompanhar com muito mais calma a conversa que ele teve com Pedro. Ainda em Mateus, no capítulo 26, é interessante, eu vou ler aqui a partir do versículo 31, porque Jesus diz assim, Mateus 26, a partir do 31. Essa conversa é muito importante que ele teve com Pedro. Então Jesus lhe disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, olha só o cumprimento da palavra, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então no 33 a Bíblia fala que Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E Jesus diz, asseguro-lhe, Pedro, que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. A gente não pode se esquecer que dentro desse ensinamento, Jesus estava cumprindo as Escrituras. Era necessário que isso acontecesse. E Jesus apenas estava revelando aos discípulos que isso iria acontecer. E Pedro estava lá tesando com ele. Não vou te abandonar, Senhor. Pedro falava muito. Ele foi aprendendo com o tempo. A impulsividade de Pedro foi sendo lapidada. Porque Jesus Cristo, ele disse, todos vocês irão me abandonar. E Pedro toma a palavra e diz, não, ainda que eu morra, não vou te abandonar, Senhor. Não vou, o Senhor é meu Senhor, é o meu mestre, eu vi tudo o que o Senhor fez, não vou abandonar. Pedro, você vai me abandonar. E olha, não somente isso, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aí os outros discípulos, a Bíblia fala que falam o mesmo. Né? Falou, eu vou atrás, vou no embalo. Mas isso não é nenhuma surpresa não. O problema é como a gente lida com isso. Porque Jesus nos ensinou a lidar com isso. E repare que foi uma quinta-feira bastante turbulenta na vida de Jesus e na vida dos discípulos. Mas mesmo assim, o que é que Jesus faz diante de todo esse abandono? Lembra que eu te falei que a gente tem que ler os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos, semelhantes, de uma forma muito criteriosa para entender a ordem dos eventos. Em João, ainda na quinta-feira, João no capítulo 14, você conhece muito bem, principalmente o versículo 6, onde Jesus está conversando com os discípulos, está consolando os discípulos, e ele declara que ele é o caminho, que ele é a verdade e ele é a vida, e que ninguém vem ao Pai, senão por ele. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, na quinta-feira, está consolando os discípulos para mostrar que quando ele fosse, ele não deixaria os discípulos órfãos, que ele iria preparar lugar. Lembra dessa história que Jesus conta, desse consolo? Jesus declara, olha, eu vou preparar lugar, na casa de meu pai há muitas moradas, não mansões, não são mansões celestiais, são moradas que a Bíblia fala. Jesus fala que vai preparar lugar para eles. Então Jesus traz um consolo mesmo diante de tudo que os discípulos iriam fazer com ele.
Na quinta-feira, Jesus traz consolo também para os discípulos. Jesus ensina a respeito, na verdade, celebra a Páscoa, institui a ceia do Senhor, fala a respeito da importância de se servir lavando os pés dos discípulos, mostra que os discípulos iriam abandoná-lo e também consola os discípulos. Jesus não muda o seu caráter por conta da atitude errada dos seus discípulos. Aprenda isso. Não deixe que o comportamento de terceiros, de mau caratismo, se é que eu posso usar essa palavra, não deixe que o mau caráter das pessoas, que o abandono das pessoas, que as decisões dessas pessoas, não deixe que afetem o seu caráter. Porque Judas, mesmo abandonando Jesus, traindo Jesus, Jesus chamou Judas de amigo, não foi nenhuma ironia. Pedro, mesmo dizendo que não ia negar Jesus, Jesus disse, olha, você vai me negar. Jesus coloca Pedro numa posição de pescador de homens e olha o que Pedro faz. Então, depois de tudo isso, mesmo assim, Jesus consolando os discípulos em João 14, Jesus ora em favor dos seus discípulos, isso é descrito lá em João no capítulo 17, você pode tomar nota aqui embaixo, João 17, do 1 ao 26, porque nós temos aqui também, nessa quinta-feira, a oração mais intensa, se é que eu posso falar dessa forma, onde Jesus intercede não somente pelos discípulos, algumas versões bíblicas trazem lá no título a oração intercessória de Jesus. Jesus ora pelos seus discípulos para que, não que o Pai os tirasse do mundo, mas que livrasse os seus discípulos do mal. E é interessante, você pode ler com muita calma a intensidade dessa oração, porque Jesus ora por você. Jesus ora por mim e por você. Porque no momento da oração intercessória, Jesus, depois de falar e orar pelos discípulos, Jesus, nessa quinta-feira, Jesus vai orar por mim e por você. Ele vai dizer, olha, Pai, eu oro também por aqueles que crerão em mim. Olha que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Se é bom quando a gente sabe e a gente escuta que tem pessoas orando por nós, imagine saber que Jesus intercedeu por mim e por você. Isso é tremendo, isso acontece na quinta-feira. Outra coisa interessante que acontece na quinta-feira, e aí começa a tensão a aumentar, é que Jesus ele é preso, ainda em Mateus no capítulo 26, que é um contexto bastante condensado, Jesus ele é preso. Jesus ainda em Mateus no capítulo 26, é muito importante você ler, você fazer a sua leitura, a sua devocional, cantando louvores ao Senhor, orando, você vai perceber que Jesus ele é apresentado como um criminoso diante do Sinédrio. Jesus comparece e algumas pessoas tentam buscar acusação contra ele, não encontram, porque Jesus vai cumprindo justamente o que a Bíblia fala a seu respeito. Como ovelha muda ao matadouro, o que foi que ele fez? Ele não abriu a sua boca. Isso nos ensina que as profecias de Deus são fiéis, são dignas de toda a aceitação e mostra que a justiça está nas mãos do Senhor. Jesus não cometeu dolo algum na sua boca, Jesus não fez nada de errado, mas a Bíblia fala que ele não abriu a boca, bateram no rosto dele, cuspiram nele, na cara dele e disseram, mas você se defenda, rapaz, você não é o rei dos judeus, você não é o Messias? E Jesus simplesmente olha para aqueles algozes e diz, olha, você está dizendo, ele não abre a boca, mostrando e sabendo que nada estava fora do controle de Deus. Isso nos ensina que mesmo muitas vezes as coisas parecendo difíceis nas nossas vidas, Deus continua no controle como sempre esteve. Ainda a gente aprende em Mateus no capítulo 26, olha, tudo isso em Mateus 26. A gente vê lá aquele momento em que Pedro também cumpre, acaba cumprindo a profecia que Jesus fez a seu respeito, que ele negaria. E é interessante observar essa negação de Pedro, porque Pedro andou tão próximo de Jesus, que qualquer coisa que Pedro falasse, ele já estava falando como Jesus falava. É interessante que ele está lá, está observando de longe, os discípulos já abandonaram, ele está lá olhando Jesus de longe, ele é confrontado, você esteve com Jesus? E Pedro ainda de negar a Jesus, Pedro mente, não, eu não estive com ele. Depois diz, não, eu não conheço este homem. E aí tem uma pessoa que diz assim, ó, você está mentindo, rapaz. A forma como você fala denuncia que você esteve com Jesus. Isso é o preço que a gente paga por andar com Jesus. As pessoas vão começar a ver Jesus nas nossas vidas. A gente não precisa falar muito, tocar trombetas e dizer eu sou de Cristo, eu sou crente. Nada disso. Basta andar com Jesus, conhecendo Ele através da palavra, que isso fica visível para todas as pessoas.
Então, na quinta-feira, Pedro nega Jesus, cumprindo aí o que ele disse. Chegamos então na sexta-feira, que nós conhecemos como a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão. Não vou abordar muitos detalhes, porque eu falei que ia fazer diferente. Os detalhes seriam na semana intensa de Jesus, porque na sexta-feira você sabe o que acontece. É só para fazer um panorama aqui para você relembrar de fato o que acontece. Tem o julgamento de Jesus, você vai acompanhar em Mateus no capítulo 27, versículos 1 e 2. Eu posso ler só esses dois versículos, porque a Bíblia fala em Mateus 27, 1 e 2, que de manhã cedo, na sexta-feira, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Não foi nenhuma surpresa, Jesus disse que isso iria acontecer e estava acontecendo, estava se cumprindo. E, versículo 2, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então, ainda em Mateus 27, você vai ver todo esse processo, como isso acontece. Você sabe, ainda em Mateus 27, Jesus é crucificado. Claro, antes tem todo aquele escárnio tão cruento para cumprir também as Escrituras, que está lá em Isaías, que aprouve a Deus fazê-lo moer. Quando a Bíblia cita e utiliza essa palavra que Jesus foi moído, você precisa entender que o corpo dele realmente foi dilacerado. E tudo isso aconteceu, é importante lembrar, Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar, para que tudo aquilo acontecesse com ele e não comigo e contigo. É por isso que a gente não abre mão de estar sempre anunciando Jesus como nosso Salvador. Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Jesus é o sacrifício perfeito de Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A gente pode confiar as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque Ele já tomou o meu e o seu lugar. Você nunca deve se esquecer disso. Aprove a Deus fazê-lo moer. Jesus foi moído por conta das nossas transgressões. Ele foi crucificado, a gente vê ainda na sexta-feira Jesus sendo morto, ele morre às 3 da tarde, ele entrega o seu espírito ao Pai e nessa entrega também é bom lembrar, ainda que você já saiba disso, Jesus diz nessa entrega está consumado, significa que a sentença foi paga. Jesus cumpriu tudo aquilo que lhe estava proposto como redenção para o ser humano, para mim e para você. É por isso que a Semana Santa, ela é muito mais do que apenas celebração da Páscoa judaica, da Páscoa do Ocidente, a instituição da ceia, é muito mais do que coelhinhos de chocolate, ovos de chocolate, não tenho nada contra, amo, adoro chocolate, não tenho nada contra isso, mas a gente não pode perder o foco do que significa essa semana tão intensa, do que significou para Jesus e significa para nós. E que essa semana, ela não seja apenas lembrada na Semana Santa, mas todos os dias das nossas vidas, porque o Senhor tomou o nosso lugar na cruz. E quando a gente vive uma vida que não agrada a Deus, a gente está menosprezando tudo que Jesus fez por mim e fez por você. Por isso que esse ensinamento é muito importante. Lembrar todo o sacrifício de Jesus, todo o ensinamento, tudo que Ele fez para vencer o seu emocional, o seu psicológico, porque sendo Deus também é homem, tudo isso para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Então ele entrega o seu espírito ao Pai, a gente sabe, ele é sepultado, tem toda aquela guarda em volta do túmulo, mas não adianta nada disso, porque a Bíblia fala que o nosso Redentor, ele vive, ele é o príncipe da paz, ele é o Pai da eternidade, é o Senhor da vida, é aquele que tem o controle da vida e da morte, ele não poderia permanecer morto. A Bíblia fala em Apocalipse que ele esteve morto, mas ressurgiu, ele viveu, ele está vivo, o túmulo está vazio. Muitos líderes de várias religiões ao longo da história continuam lá nos seus túmulos. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. É por isso que a Páscoa, quando a gente celebra a Páscoa, não é somente a Páscoa, mas a gente celebra no domingo, o domingo de ressurreição, porque Jesus está vivo, Ele vive para a glória do Pai e para a nossa esperança de vida eterna. Por isso que a gente não abre mão sempre de falar isso. Todos os ensinamentos de Jesus se cumpriram. Tudo que Jesus fez é verdade, verdadeira. Eu preciso enfatizar isso.
E quando a Bíblia fala que esse mesmo Jesus, ele vai voltar, creia, ele voltará. Pastor, tem tanto tempo que se fala na volta de Jesus e nada acontece? Lembre-se, eu até já falei em outro ensinamento bíblico. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Lembrando da longanimidade do Senhor, que não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jesus está usando de misericórdia para com você. Jesus está usando de bondade e longanimidade para com você. Para que você valorize tudo que Ele fez nessa chamada Semana Santa, para que você valorize cada ensinamento de Jesus, para que você tenha amor à palavra dele, longe dessas revelações banais que homens que não conhecem a palavra ficam falando e perturbando o juízo de muita gente. Olhe para a palavra de Deus, creia, todas as coisas, a Bíblia fala dela mesma, tudo passa, mas a minha palavra, diz o Senhor, permanece para sempre, ela não volta vazia. Eu não tenho dúvida que essa série de mensagens, essas 3 mensagens mostrando a Semana de Jesus, ela impactou a sua vida. E você não vai ficar com isso para você. Você vai cumprir o seu papel. Você vai compartilhar, você vai divulgar isso. As pessoas precisam saber disso, que Jesus está vivo. A razão da nossa verdadeira Páscoa é que Jesus morreu e ressuscitou. Ele está vivo. Então eu desejo a você uma feliz Páscoa e que Jesus continue te abençoando e transformando a sua vida dia após dia rumo à vitória para a glória de Deus o Pai. É no nome de Jesus que eu declaro essas coisas. Amém e amém.